Mito e filosofia. Mito e razão. Esses são alguns dos confrontos de ideias que nós poderemos entender o surgimento da filosofia. Eu sou o professor Ítalo Silva, Ítalo Alessandro Leme Silva, e essa é uma introdução ao estudo da filosofia. Mas o que é o mito? O mito é uma explicação fantasiosa da realidade com o objetivo de explicar a realidade, só que de uma forma fantasiosa, uma fantasia. Se busca então explicar a realidade. E o mito é comum em várias culturas, não só os mitos gregos, os mitos romanos, mas também, por exemplo, na cultura indígena, há mitos. Praticamente em todas as culturas nós vamos encontrar explicações mitológicas, porque é quando não se tem uma explicação racional, é natural que o homem, historicamente falando, busque essa explicação usando da sua imaginação, usando da experiência, de referências com fenômenos da natureza. E vamos ver que a filosofia nasce na Grécia entre os séculos VI e VII a.C., em um processo histórico promovendo a passagem do saber mítico para o pensamento racional. Então, o saber mítico tem como característica a imaginação, a crença, porque é preciso que se creia naquilo para que se defenda e para que isso seja introduzido dentro da cultura, digamos assim. Deuses, há divindades que são eleitas dentro dessas culturas. E a filosofia, já em oposição, caracteriza-se pela razão, pela reflexão, pelo questionamento. O que temos em comum entre mito e filosofia? O espanto com o mundo, a busca por explicar os fenômenos. A filosofia também quer buscar explicar os fenômenos, mas ela quer buscar de forma a encontrar a verdade e não contenta-se com a explicação mitológica, não se contenta com a imaginação, com a crença, com os deuses. Ela quer algo de cunho científico, digamos assim. Por isso utiliza-se da razão, da reflexão profunda, e o questionamento seria um caminho para isso. Vamos pensar assim. E como foi o declínio dos mitos e o nascer da filosofia? Alguns fatores provocaram isso, as ligações marítimas do mundo grego, por exemplo, falando agora diretamente do nascer da filosofia e partindo dos mitos. Então, as ligações marítimas no mundo grego fez com que as culturas pudessem confrontar ideias entre elas e perceber-se, por exemplo, se o seu Deus é o certo, se realmente Zeus é o Deus dos deuses, e então quem é Júpiter? É um Deus dos deuses. Se você está certo e eu estou certo, logo um dos dois deve estar errado, uma das duas culturas deve estar errado. E assim os pré-socráticos vão começar a buscar algo racional, mais científico. Outro fator que provém o declínio dos mitos e o nascer da filosofia é o exercício da razão na polis grega. A polis, as cidades gregas, com
uma estrutura maior de convivência social, passa-se a fazer política, a fazer comércio, e isso vai provocando um amadurecimento cultural. Então, provoca-se também um questionamento. Vamos prosseguir. Eu sempre gosto de lembrar do mito, da fábula, vamos dizer assim, da águia e da galinha. E a fábula diz o seguinte, que havia num povoado, havia um camponês, desculpa, que saiu para caçar e encontrou um ovo diferente de todos os ovos. E ele colocou esse ovo para chocar, junto com os ovos das galinhas dele. E ali daquele ovo nasceu uma ave diferente das outras, pois não era um ovo de galinha, era um ovo de águia. E aquela águia cresceu entre as galinhas. Certa vez passou uma águia pelo galinheiro e percebeu que ali entre as galinhas havia uma águia vivendo como galinha. Falou para ela: o que faz aí? Você não é uma galinha, você é uma águia. Ela disse: não, eu sou uma galinha. Minha mãe é uma galinha, meus irmãos são franguinhos, eu cisco, eu como minhocas, eu sou uma galinha. Ah, não, você não é uma galinha, você é uma águia. Veja sua pena, é diferente das outras penas. Veja seu bico, é diferente do bico das outras galinhas. Você não é uma galinha, você é uma águia. E então ela levou essa águia que acreditava ser uma galinha no alto de um morro, no alto do monte, e mostrou o horizonte. E falou para ela: você pode voar. Veja tão belo é o horizonte. Você pode chegar naquelas distâncias com um voo. E a águia então desafiou a outra a voar e a fazer a experiência de que ela realmente era uma águia e não uma galinha. Eu contei com as minhas palavras, o mito é muito mais rico, mas eu quero dizer o seguinte, que nós somos criados como galinhas, mas na verdade nós somos águias. Como assim? Nós somos criados em uma cultura alienada e alienante que mata o pensamento, mata o ser crítico, mata o questionador, mata a nossa curiosidade, o nosso espanto pela vida, nos dá respostas prontas. E nós assumimos essa natureza de galinha que não voa, a galinha que cisca, que tem uma visão fraca da sua volta. A águia não, tem uma visão longa, uma visão perfeita. A águia voa belíssimamente. A águia vai à caça, não fica ali ciscando, comendo minhocas como a galinha. É exatamente assim. A nossa natureza de ser seres filosóficos, seres pensantes, é questionar, é buscar o conhecimento, é enriquecer com o conhecimento, é poder ir mais longe. Porém, somos acostumados como galinhas, quando na verdade somos águias. Isso é filosofia. É você não aceitar a sua condição e buscar a sua natureza de ser pensante e questionar, produzir o conhecimento, descobrir o conhecimento, agregar sabedoria. Isso é filosofia. E você, quer continuar sendo águia ou quer ser galinha? A águia é assim. A galinha já é mais ou menos assim. Águia ou galinha? É uma escolha sua.
Com esses vídeos da publicitários do canal Futura, a gente também faz uma reflexão do que é filosofia. Você pode pensar muitas coisas. Pode achar que nada supera o capitalismo ou ter certeza que o comunismo é a única saída. Você pode pensar que existem vários deuses. Nenhum. Não, que eles eram astronautas. Você pode ter várias teorias da conspiração. Pode saber quem matou Kennedy. Acreditar que a viagem à Lua foi uma grande farsa ou que Elvis está vivo. Você pode pensar que a televisão é mais um eletrodoméstico na sua vida, ou que é uma das maiores invenções da humanidade. Você pode pensar muitas coisas. A única coisa que você não pode fazer é não pensar. Futura, o canal que liga você. Olha só, você pode pensar muitas coisas, o que você não pode fazer é não pensar. Vejamos outro. Hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura, o canal que liga você. Aqui. Vejamos Até outro. hoje os cientistas discutem como a vida começou. Se a opção sexual é definida pela genética. E por que você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram. E os nutricionistas, se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura, o canal que liga você. A Gerdau liga você no Futura. Ótimo. Não são, então, as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. A angústia, a insatisfação com a realidade são coisas ótimas, pois delas partem os questionamentos, partem as perguntas, as dúvidas. A dúvida tem que fazer parte do nosso cotidiano para que possamos buscar aprofundar o conhecimento. Mais uma vez eu digo, isso é filosofia. Isso é pensar. Então, brevemente nesse vídeo vimos que a filosofia nasce com uma insatisfação com as explicações religiosas, as explicações fantasiosas da realidade. Então, a filosofia é uma busca pela verdade. E faz isso de forma científica, de forma poética, de forma analítica, de forma prática, enfim. Existem várias formas de fazer filosofia. Nos próximos vídeos veremos os primeiros filósofos, os pré-socráticos, e depois os clássicos, os filósofos clássicos, Platão, Sócrates e Aristóteles, os clássicos da filosofia antiga. Até mais, nos vemos por aí. O meu e-mail é italo.filosofia@gmail.com. Alguma dúvida pode nos procurar.